Quer aprender taxas de juros aparente e real? Pode entrar, você está na sala certa. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Antônio Pedrosa e este é o Sala de Valor, um canal destinado a desenvolver conteúdos que irão te ajudar na formação financeira básica. Estamos aqui com um assunto muito importante, dando continuidade à série de taxas de juros, com taxas de juros aparente e real. Vamos começar? O desenho já deixa claro que entre uma taxa e outra a diferença é a inflação. Tá certo? Veja, a taxa de juros aparente, a diferença dela para a taxa real é porque a taxa real ela é livre dos efeitos inflacionários, né? Já a taxa de juros aparente não, ela vai incorporar os efeitos inflacionários, tá certo? Então veja, quando a gente quer encontrar a taxa de juros real, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Taxa real é igual a 1 mais a taxa aparente dividido por 1 mais inflação, menos 1. E aí, claro, multiplicado por 100 para transformar em porcentagem. Mas veja que a gente está depurando a inflação, tá certo? Então, a taxa de juros real, ela é uma taxa de juros que está livre dos efeitos inflacionários, tá certo? Já quando você tem a taxa de juros real e quer encontrar a taxa de juros efetiva, a gente vai incorporar a inflação. Veja que a gente está multiplicando aqui o fator 1 mais taxa real vezes 1 mais a inflação, tá certo? A gente está incorporando na taxa de juros real a inflação, chegando, portanto, na taxa de juros aparente, tá certo? Então, fica claro aqui que a diferença entre a taxa de juros aparente para a taxa de juros real é a inflação. A taxa real de juros real está livre dos efeitos inflacionários, a gente faz o processo de depurá-lo, né? E a taxa de juros aparente, a gente incorpora a taxa real, encontrando, né, a taxa de juros aparente. E aí a gente tem aqui a explicação de que a taxa de juros aparente ela incorpora os efeitos inflacionários. Tá certo? Vamos para as aplicações, para os exercícios, assim fica mais clara a nossa compreensão. No exemplo 1, ele diz o seguinte: encontre o custo real de um empréstimo contratado a uma taxa efetiva aparente de 20% ao ano, considerando a inflação para o mesmo período de 15% ao ano. Então veja que ele pede para que a gente encontre o custo real, né? Bom, por que ele está tratando aqui de custo? Porque é um empréstimo, né? Certamente a gente está na ótica de quem pediu dinheiro emprestado, né? Portanto é um custo. E o custo real porque a gente quer a taxa aqui, né, que ele vai pagar livre da inflação. Tá certo? E aí, para isso ele vai dar a taxa efetiva aparente de 20% ao ano e a inflação também de 15% ao ano. Então aqui são os dados, taxa aparente de 20% ao ano e a inflação de 15% ao ano. O que é que a gente encontra aqui a taxa real? Indo aqui direto para a resolução, usando a fórmula, a taxa real é igual a 1 mais a taxa aparente dividido por 1 mais a inflação, menos 1 e multiplicado por 100. Então a gente faz aqui as substituições. A taxa aparente fica 0,20, né? 0,2, porque a gente divide 20 dividido por 100. 1 mais 0,15, por quê? Porque a gente divide 15%, né? Ou seja, 15 por 100, chegamos em 0,15. Soma esses valores aqui, fica 1,2 dividido por 1,15, menos 1 vezes 100. Faz essa divisão, a gente chega nessa decimal, estou usando aqui 7 casas decimais, 1,0434783 menos 1 vezes 100. Faz essa subtração, fica 0,0434783 vezes 100, fica 4,34783% ao ano. Eu estou usando aqui 7 casas decimais para que o resultado fique com pelo menos 5 casas decimais aqui. Em se tratando de taxa, é preferível a gente aumentar o número de casas decimais de 5 para 7, tá certo? Bom, essa taxa aqui, ela está livre, né, dos efeitos inflacionários. Vamos aqui para a resolução da HP, depois a gente vai para as explicações. F clear reg, 1,2 enter 1,15 que divide, então a gente está aqui, ó, nesse momento. 1 que subtrai, então a gente está subtraindo 1, e 100 que multiplica. 100 que multiplica. A gente vai chegar aqui no resultado
4,34783, exatamente o resultado que está aqui. Aqui no Visor, usamos 5 casas decimais, tal qual a resolução que nós fizemos no formato analítico, tá certo? Bom, como eu ia dizendo, aqui é uma taxa livre de risco comparada a 20% ao ano. Então, o custo real a ser pago, tirando aqui o efeito inflacionário de 15% ao ano, seria de 4,34783% ao ano. Usando aqui duas casas decimais, 4,35% ao ano. Tá certo? Olha, atenção, cuidado, porque nós somos tentados a fazer essa conta aqui, né? Taxa real seria então 20 menos 15, né? A gente quer subtrair aqui para encontrar a taxa real. Cuidado, isso aqui não pode ser feito. Essa lógica aqui estaria errada. Por quê? Qual a explicação? Porque as taxas aqui, pessoal, elas se comportam numa exponencial e não numa linear. Então, cuidado com isso aqui. É comum a gente ter essa forma aqui de pensar, né? Essa lógica aqui, mas ela está errada, né? A explicação está aqui. As taxas elas ocorrem na exponencial e não na linear. Tome cuidado com esse ponto aqui, tá certo? Vamos aqui para a interpretação. Olha só, então a gente tem aqui uma taxa de juros aparente de 20% ao ano. A gente teve a inflação de 15% ao ano. Tirando o efeito inflacionário, a gente chegou aqui numa taxa de juros real de 4,34783% ao ano. Tá certo? Então a gente depurou aqui a inflação, chegamos então na taxa real. Usando essa fórmula aqui, ó. Taxa real é igual a 1 mais a taxa aparente, dividido por 1 mais a inflação, menos 1 vezes 100. Ok? Vamos aqui para o exemplo 2. Aqui a gente tem uma questão bem interessante, porque a gente vai desenvolver conceitos que são importantes, né? Olha, ele diz assim, uma aplicação rende juros nominais de 6% ao ano, capitalizados mensalmente. Considerando a inflação de 5,5% ao ano, calcule as taxas de juros aparente e real obtidas com investimento. Vou usar aqui a caneta para fazer alguns destaques importantes para nosso entendimento aqui. Olha, primeiro se trata de uma aplicação, tá certo? Então, quando se trata de uma aplicação, a gente quer saber a renda, né? Quanto que de fato a gente está ganhando nessa aplicação, ok? Depois ele diz que aqui são juros nominais. Como que eu sei, né? Primeiro que ele, evidentemente, tratou aqui de dizer para a gente que são juros nominais, mas a gente consegue identificar por aqui, ó. Né? Vamos supor que ele não dissesse isso, que são juros nominais. De cara, a gente já deveria perceber, porque a gente tem aqui, ó, 6% ao ano capitalizado mensalmente. Então, se trata de juros nominais. Tá certo? Considerando a inflação de 5,5, calcule as taxas de juros aparente e real obtidas com investimento, com aplicação. Eu não sei se vocês estão lembrados, mas olha o passo a passo que a gente tem que fazer aqui para chegar na taxa real. Primeiro essa explicação aqui, né? A gente tem uma taxa nominal. O primeiro passo aqui é fazer uma conta para encontrar a taxa proporcional. E o segundo passo é usar o conceito de taxa equivalente para que a gente chegue aqui na taxa efetiva aparente. Então tome cuidado com isso aqui. Se você não compreende esses conceitos, eu vou deixar aqui em cima, na parte superior desta videoaula, o card, né, com o link para que você possa acessar a aula sobre taxa nominal e taxa efetiva. Muito importante para a gente, tá certo? Bom, depois que a gente encontrar a taxa efetiva, a taxa aparente, a gente usa aqui a inflação depurando, né, tirando a inflação, para então chegar na taxa real, na rentabilidade real desse investidor. Olha só o processo que a gente vai ter que fazer aqui. Vamos lá? Nos acompanhe. A taxa nominal é de 6% ao ano. Está ela aqui. Foi dada no enunciado. A taxa efetiva a gente ainda não sabe qual é. A gente sabe a inflação, que é de 5% ao ano. E o nosso objetivo é chegar aqui, ó, na taxa real, né? Então vamos por partes. Começando aqui pela taxa nominal. Eu vou dividir então por 12. Por que por 12? Porque ele é capitalizado mensalmente, né? Então eu transformo essa taxa que era o ano agora em mês. Então vai ficar 0,5% ao mês. Pronto, a gente já tem a taxa proporcional aí. Próximo passo é encontrar a taxa efetiva. Como é que a gente encontra a taxa efetiva? Usando o conceito de equivalência entre taxas de juros.
Então, ó, esse 0,5 vou colocar aqui dentro, ó, dividido por 100, elevado a 12, né? Por quê? Porque ele vai sofrer 12 capitalizações. Então, vamos lá, seguir a sequência aqui. Soma 1 com 0,05, vai ficar 1,005 elevado a 12 menos 1 vezes 100. Resolvendo essa potência, vai ficar 1,0616778 menos 1, estou usando 7 casas decimais, vezes 100. Subtrai de 1, fica essa decimal, vezes 100, encontramos aqui a taxa efetiva, né? Que é de 6,16778% ao ano. Então veja, meus amigos, a taxa nominal era essa daqui, ó, 6% ao ano. Olha para onde é que a gente vai, né? Para 6,16778% ao ano. Essa é a taxa efetiva. Quando você encontra a taxa efetiva, você já está encontrando aqui a taxa efetiva aparente, tá certo? Bom, depois que a gente encontra a taxa efetiva aparente, que é essa daqui, de 6,16778% ao ano, a gente vai tirar a inflação para chegar então na taxa real. Como é que a gente tira a inflação? Usando a fórmula, que é essa daqui. Taxa real é igual a 1 mais a taxa aparente, dividido por 1 mais a inflação, menos 1 vezes 100. Substituindo os valores, no lugar da taxa aparente, a gente vai colocar esse percentual aqui, mas em forma decimal, ou seja, dividido por 100. 1 mais a inflação, que é 0,055, menos 1. Não estou usando aqui vezes 100, para que a gente consiga economizar espaço, tá bom? A gente vai fazer essa soma, então vai ficar 1,0616778 dividido por 1,055 menos 1, também vezes 100. Faz essa divisão, chegamos aqui nessa decimal, subtrai de 1, chegamos nessa outra decimal, multiplica por 100, até que a gente chega na taxa real, né, efetiva aí, que é 0,63297% ao ano. Veja que dessa taxa aqui, de 6% ao ano, a gente chega aqui numa taxa de 0,63297% ao ano. Isso ocasionado, essa redução, ocasionada por quem? Pelo processo inflacionário. Tá bom? Vamos recapitular aqui toda essa lógica. Olha só. Foi o que a gente fez. Primeiro, a gente identificou que se trata de uma taxa nominal. Né? Primeiro, ele falou aqui para a gente, no enunciado. E segundo, porque a gente identificou aqui também. É uma taxa ao ano, mas capitalizado mensalmente. Portanto, se trata de uma taxa nominal. E aí, temos aqui a taxa nominal, que é de 6% ao ano, capitalizado mensalmente. A gente dividiu por 12, a gente fez esse processo aqui, ó. Então, esse passo está aqui registrado. E chegamos aqui em 0,5% ao mês. Mas é uma taxa ainda proporcional. A gente precisa encontrar a sua taxa equivalente. Então, vai usar essa fórmula aqui, ó. Taxa efetiva é igual a 1 mais a taxa proporcional elevada a 12. Por que a 12? Porque isso aqui é uma taxa mensal e eu quero transformar essa taxa mensal em ano, né? Então, vou capitalizar 12 vezes. Menos 1 vezes 100. Bom, aí a gente encontra aqui a taxa equivalente. Pela equivalência de taxas, a gente encontra a taxa efetiva, que é essa daqui, ó, a mesma, né? Depois que a gente encontrou a taxa efetiva, que é a nossa taxa aparente, que a gente ainda não tirou a inflação dela, a gente vai tirar a inflação. Quanto é a inflação? 5% ao ano, né? Olha só que fórmula a gente vai usar, essa daqui que a gente já vem trabalhando. Então, usando essa fórmula aqui, encontramos definitivamente a taxa real, que é de 0,63297% ao ano. Bom, perceba que o que ocorre é que quanto maior for a inflação, menor será então a taxa real, né? Se a taxa nominal aqui era de 6, por exemplo, com inflação de 5,5, a gente acaba tendo uma taxa real, né? O ganho real. Então, é um assunto importante, se você for investidor, né? Olhar esse assunto com mais cuidado, porque pode te ajudar, né, nas tuas decisões de investimento. Cuidado, você pode estar olhando apenas para a taxa nominal e ela não quer dizer muita coisa, né, principalmente quando você tem processos inflacionários. Tá certo? Bom, meus amigos, vou ficando por aqui. Acredito que esse assunto os ajude, né, no desenvolvimento da formação financeira básica e encontro vocês
nas próximas videoaulas, aqui mesmo no Sala de Valor. Tchau e até lá!